Oi, galerinha do quinto ano, vamos dar início, à nossa aula de História. Hoje estaremos fazendo a correção das últimas atividades, tá bom? Vamos abrir aí o livro na página 73, tá certo? É aquela atividade sobre, os índios, sobre a musicalidade, sobre a cultura indígena, certo? E primeira questão. Decifre os códigos e descubra o nome dos 4 grandes grupos de instrumentos musicais indígenas. Então aí tem o alfabeto, e para cada letra foi criado aí um símbolo, um desenho, e você ia só descobrir, Então, primeiro aí seriam membrafones, segundo, idiofones, terceiro, zumbidores e o quarto, aerofones. Certo? Segunda, releia o texto e responda. Como é feita a divisão da musicalidade indígena? Gente, lá na musicalidade nós vimos, que essa questão ela é tratada de acordo com a idade e com o gênero. Então vamos colocar assim, ó. É feita por idade, gênero ou grupo e afetividade. Repetindo, por idade, gênero ou grupo e afetividade, certo? Letra B. A que se deve o fato dessa divisão? Porque além assim, na música indígena, tem alguns instrumentos que eles são específicos para homens, Tem alguns instrumentos maiores que só uma pessoa adulta consegue, tocar. Então, vamos fazer da seguinte forma. Se deve ao fato de existirem instrumentos exclusivos para homens, alguns específicos para mulheres e outros servem, como brinquedo para crianças. Se deve ao fato de existirem instrumentos específicos para homens, alguns específicos para mulheres e outros servirem de brinquedo para crianças. Professora, eu coloquei com outras palavras. Eu coloquei assim, é porque tem instrumento para mulher, para homem e alguns para crianças. Tudo bem, certo? Não tem problema. Terceira questão, tem as figuras aí, E ele pede para você circular o objeto que é sagrado para os indígenas e copiar o nome, dos outros. Nós temos o primeiro é buzina, o segundo um apito e o terceiro aí é a flauta. E justamente a flauta que você vai circular, que é considerada aí sagrado pelos indígenas, certo? Quarta questão. Pesquise na internet vídeo dos povos indígenas cantando e dançando. Em seguida, escolha um e comente ou represente fazendo um belo desenho. Essa quarta questão é pessoal, gente? E aí, nós vamos agora para a página 77. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Como é a diversidade dos povos indígenas no Brasil? Diversidade, é quando a gente diz que tem vários povos. Então, como é a diversidade dos povos? Você pode estar colocando que é grande. Coloquem assim, é grande, certo? Porque tais povos apresentam diferença entre si, mas com aspectos semelhantes às crenças de todos. A resposta é grande porque tais povos apresentam diferenças entre si, mas com aspectos semelhantes às crenças de todos. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem vários povos indígenas, cada um com sua cultura. E embora tenha diferenças, mas há também as semelhanças, principalmente no que se trata das crenças, nesse culto de adoração à natureza, Eles têm os deuses como os elementos da natureza como deuses, isso é bem comum, certo? Como se caracteriza a religião indígena? Caracteriza pelo xamanismo,
Coloque assim, caracteriza-se pelo xamanismo. Aí a letra C pergunta, gente, o que é xamanismo? É a religião que associa a presença constante de elementos na natureza. É a relação entre o homem e o seu espírito ou animal. Vou repetir, tá bom? É a religião que associa a presença constante de elementos da natureza e a relação entre o homem e o seu espírito animal. Certo? Letra D. Como é conhecida a figura do xamã no Brasil? Aí é fácil, né, gente? É conhecida como pajé, certo? Qual a importância do xamã? Ou seja, a importância do pajé. Qual a importância do pajé na tribo, né? Ele é o homem responsável por entrar em contato com o mundo espiritual e, por esse motivo, tem diversas atribuições. O xamã, gente, ele é o responsável, né, por esse mundo espiritual. E aí nós vamos ter no xamã várias atribuições, certo? Deixa eu ver se não tem aqui na próxima questão. Tem sim. Vai ter nas próximas questões, então a gente vai explicar nas próximas questões. As atribuições do xamã. Segunda questão. A partir da associação que o xamanismo faz, escreva o que os indígenas respeitam profundamente e no que acreditam que acontece quando um humano morre. Bom, os índios, eles respeitam profundamente a natureza e os animais. Então, vamos colocar assim, ó. Eles respeitam profundamente a natureza e os animais, pois acreditam que os animais são gente e que, quando um humano morre, torna-se um animal ou outro ser. Então, os índios, gente, eles acreditam, né, profundamente na natureza e nos animais, pois acreditam que os animais são gente e que, quando um humano morre, torna-se um animal ou outro ser. Então, é isso que eles acreditam que acontece quando o ser humano morre. Terceira, marque as atribuições do xamã. Nós vimos que o xamã, que é o pajé, ele é responsável aí pelo mundo espiritual. E aqui nós vamos marcar as atribuições do xamã. Então, nós temos mediar a vida sobrenatural e humana. Sim, você vai marcar. Ser responsável por trabalhos domésticos? Não. Predizer o futuro? Predizer, gente, é prever, né? Então, sim, o xamã, ele prevê o futuro. Caçar animais para alimentar a tribo? Não. Influenciar os fenômenos da natureza? Sim, os índios acreditam que o pajé consegue influenciar, viu? Dar nome aos recém-nascidos? Sim. Fazer crescer as plantas? Sim. Curar por meio do controle dos espíritos? Sim. Prever as guerras e suas consequências? Sim. Então, você vai marcar, né, aí quase todas. Só vai ficar de fora 1, 2, 3. Vou ler as que vocês não vão marcar. Ó. O xamã não é responsável por trabalhos domésticos, não é responsável por alimentar a tribo, nem cuidar dos roçados. O restante vocês marcam tudo. São todas atribuições do xamã. Comente a afirmação, relacionando a diversidade de povos e culturas que temos no nosso país. Olha a afirmação. Se somos todos iguais, o mundo fica mais pobre. Se somos todos diferentes, o mundo fica mais nobre. O que é que quer dizer essa frase? Se somos todos iguais, o mundo é mais pobre. Se somos todos diferentes, o mundo fica mais nobre. Quer dizer, né, gente, que quanto mais pessoas diferentes, nossas diferenças, elas enriquecem o mundo, né? Imagine aí a nossa sala de aula, se todo mundo só souber cantar, só vai ter cantor. E aí, quem vai cuidar das pessoas? Quem vai ser o professor? Quem vai ser o médico? Quem vai fazer a comida? Então, essas diferenças, elas enriquecem o mundo, tá bom? Essa resposta é pessoal, mas aí vocês vão trabalhar aí dentro desse sentido.
Quinta questão. Escreva o complemento das frases, tornando-as verdadeiras. Então, nós vamos completar aqui as frases de forma que elas fiquem verdadeiras. O xamanismo acredita em entes superiores. Você vai escrever aí, entes superiores que existem no universo. B. Os entes superiores podem ser deuses, espíritos, tá? Você vai escrever aí deuses e espírito. A figura do xamã, você vai completar com xamã, é fundamental para a tribo, ele é o conhecedor da natureza. Letra D. Os indígenas acreditam que o xamã, tanto a letra C quanto a letra D, vai completar aí com a palavrinha xamã. É o homem responsável por entrar em contato com o mundo espiritual. No Brasil, o xamã é conhecido por pajé, certo? E aí a sexta questão, escreva qual é a profecia em que muitos indígenas acreditam e o que devem fazer para conseguir atingi-la. Vamos lá. É comum a ideia de uma profecia, que busca uma terra sem mal. Entretanto, nessa busca pela terra sem mal, não se exclui a guerra, pois pela guerra os povos vão transpor as dificuldades e as opressões sofridas. Então, resumidamente aí, o que é que você pode colocar? É comum a ideia, existe uma profecia, que busca a terra sem mal. No entanto, entretanto, nessa busca pela terra sem mal, não se exclui a guerra, certo? E aí, a sétima questão, responder oralmente, porque as crenças indígenas sofrem bastante preconceitos e perseguição em nosso país. Você consegue ver uma solução com relação ao preconceito e à perseguição, né, gente? Tudo aquilo que é diferente e é minoria acaba sofrendo um certo preconceito. E a solução, na minha opinião, vocês vão expressar aí a opinião de vocês, mas na minha opinião a solução é principalmente educação e respeito. Quando você é uma pessoa educada e quando você respeita as outras pessoas, você não vai questionar as crenças de uma pessoa, né? É claro que cada um tem suas crenças, acredita, de acordo com sua formação, mas nós podemos viver em um mundo que nós respeitamos a opinião dos outros. Isso é uma questão de educação e respeito, tá bom? Bom, gente, com isso nós encerramos aí a correção, certo? E aí, na próxima aula nós nos encontramos e vamos continuar falando aí sobre os índios. Vamos falar da literatura e vamos falar também das heranças indígenas, certo? Tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.